Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje tivemos um momento especial na nossa escola dominical em que a Ayâmara Brito apresentou para nós o projeto Escultório para a Justiça. Ela explicou em detalhes qual é a proposta de ser esse atendimento gratuito na parceria com a igreja e com a ECO, esse atendimento gratuito de escuta, de acolhimento e de orientação jurídica para contribuir para as pessoas terem acesso aos seus direitos. Muitas vezes as pessoas têm os direitos ou têm lutas e dificuldades e não sabem por onde caminhar para resolver seus problemas. Às vezes a justiça é cara, quem tem dinheiro para pagar um advogado encontra as soluções, quem não tem, que é a grande maioria, muitas vezes pena para lutar por seus direitos e às vezes até não ter acesso a estes direitos, Então, nós estamos em oração para que esse projeto se consolide, se desenvolva, dê muitos frutos e flores de justiça. E também falamos aqui mais cedo que no próximo domingo teremos aqui em Salvador, no Brasil todo, é uma manifestação que há no Brasil todo, há 31 anos, que se chama O Grito dos Excluídos. Justamente no dia 7 de setembro, todos nós sabemos que é o dia da independência do Brasil, mas sabemos também que desde esse 7 de setembro, as várias injustiças continuam no nosso país. E diante dessas várias injustiças foi criado esse Grito dos Excluídos para que o povo, os movimentos sociais, as pastorais, as igrejas, as organizações populares, trabalhadores e trabalhadoras de várias áreas possam manifestar o seu grito contra as injustiças e em defesa de um país mais justo, de um mundo mais justo. E por isso nós divulgamos aqui, convidamos a igreja a participar mais uma vez. Nossa igreja já participou em muitos momentos, porque é um momento importante para o nosso povo de expressar o seu anseio por justiça, as suas lutas e quanto é preciso transformar essas realidades injustas para que exista paz no nosso país, para que exista vida digna para todas as pessoas e assim por diante. Bem, escultório para a justiça, grito dos excluídos, mas o que é que isso tudo tem a ver com a Bíblia? O que é que isso tudo tem a ver com a nossa fé em Jesus? Então a nossa meditação é um pouco para responder essa pergunta. O que é a nossa fé em Jesus Cristo e a nossa busca na Bíblia da Palavra de Deus e da luz para o nosso caminho, orientação para a nossa vida? Como é que nós relacionamos o escultório para a justiça, o grito dos excluídos, com a nossa fé cristã fundamentada na Palavra de Deus que encontramos nas Escrituras Sagradas? Então nós vamos fazer um passeio hoje panorâmico pelas Escrituras para compreender um pouco essa relação. Quanto à justiça, é algo central na nossa fé, na nossa espiritualidade cristã. E eu quero lembrar aqui de uma passagem bem antiga da Bíblia. O povo ainda vivia escravizado no Egito e diante daquela vida sofrida, de tantas injustiças, tanta violência, tanta exploração, Deus se revela ao seu povo e vai levantar uma liderança que é Moisés. E nessa experiência do Deus libertador, olha o que Deus diz a Moisés para que ele comunique ao povo. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8. Que beleza a contribuição da Antônia. É bonito ouvir as crianças louvarem a Deus com sua voz. Então, lá em Êxodo 3, versículos 7 a 8, diz assim: Deus disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. É assim, meus irmãos e irmãs, que Deus se revela lá no Antigo Testamento ainda ao seu povo, aqui se dirigindo a Moisés.
revela na Bíblia é um Deus que olha para o seu povo escravizado e que vê a miséria e o sofrimento do seu povo e ouve os clamores do seu povo, e vendo o sofrimento, ouvindo os seus clamores, é um Deus que desce para libertar o seu povo. E assim Deus fez, levantando Moisés e toda aquela caminhada de oposição ao domínio imperial egípcio naquela época, o faraó, e lembramos daquela história toda do Mar Vermelho que se abriu, o agir de Deus que, vendo o sofrimento do seu povo, ouvindo o seu clamor, não fica indiferente, mas desce para agir e libertar o seu povo. E é esse Deus que lá no começo da história do povo é experimentado, um Deus compassivo, um Deus que sofre e chora com a dor do seu povo, e um Deus que não só chora e sofre com a dor do povo, mas que desce para libertar este povo e conduzi-lo a uma vida digna, a terra prometida, uma terra fértil, espaçosa, onde corre leite e mel. Esse é o Deus que se revela desde o Antigo Testamento, né? A Ayamana lembrava aqui, muitas vezes as pessoas vão num atendimento médico, né? Não todos os médicos, nem todos os advogadas, né? Mas às vezes nessa sociedade capitalista que a gente vive, que às vezes a preocupação maior é com números, as pessoas às vezes reclamam, né? Fui lá e nem me olhou, né? Passou um remédio, ou deu um diagnóstico, disse que era virose, mas nem olhou para mim, né? O nosso Deus é muito diferente, Ele olha para nós, Ele olha para o sofrimento humano, escuta o clamor e responde de forma compassiva e libertadora. Ou seja, é um Deus comprometido com a justiça, é um Deus que sofre com as nossas dores e entra na história para promover justiça, vida digna, vida plena, libertação. Na sequência, irmãos e irmãs, ainda em Êxodo, nós vemos que esse Deus não só libertou o povo, como ensinou esse povo a ser livre. Em várias passagens, vou passar algumas aqui brevemente. Uma delas é a administração do maná no deserto. Os irmãos lembram que o povo passou por muitas privações no deserto. Depois que sai do Império Egípcio, atravessa o Mar Vermelho, vai atravessar 40 anos o deserto e enfrenta muitas privações e dificuldades, inclusive a fome. Diante da fome, Deus providencia o maná. Mas Deus não só providencia o maná, como ensina a administrar esse maná com equidade, de forma justa. Deus não só libertou o seu povo, ensinou o seu povo a ser livre. Lá em Êxodo 16, versículos 17 e 18 diz assim: os filhos de Israel assim fizeram. Isso aqui é com relação ao maná que Deus concedeu ao povo. Uns recolheram mais, outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Deus ensinou, não só concedeu o maná, mas ensinou a dividir o maná com equidade, de modo que não sobrasse para quem precisava de mais, e de modo que não faltasse para quem recebia menos. Equidade. Foi assim que Deus ensinou a dividir o maná no deserto, o povo na sua caminhada, aprendendo a ser livre. E Deus também, esse Deus libertador, compassivo, que vê a miséria do povo, ouve os clamores e age para libertar, Ele ensinou que a sua justiça é uma justiça que não quer deixar os mais fracos de fora, que não quer deixar e não admite deixar os mais vulneráveis de fora. Por isso que lá em Deuteronômio 10, versículos 17 e 18 diz assim: o Deus grande, valente e terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita suborno, Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amem o imigrante,
porque vocês foram imigrantes do Egito, foram estrangeiros do Egito. Esse Deus libertador, compassivo e justo, não quer e não admite que os mais vulneráveis fiquem de fora, sejam esquecidos, sejam abandonados. Naquele tempo, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o imigrante, o pobre, costumavam ficar para trás, costumavam ser abandonados e esquecidos. E é justamente por isso que aqui no Deuteronômio nós estamos ainda no Pentateuco. Deus não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, não aceita desonestidade, mas Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ao estrangeiro, aos mais vulneráveis. Este é o Deus que se revela ainda lá no Antigo Testamento. Um Deus compassivo e justo, um Deus que ensina ao povo a viver em liberdade, vivendo em fraternidade e justiça. Deus ainda do Antigo Testamento que se revela é esse Deus que chama a justiça, a liberdade, e mostra que para haver liberdade precisa haver fraternidade e justiça. Ao longo da Bíblia toda, e não é diferente lá com os profetas, essa mensagem continua sendo proclamada. Essa mensagem que foi lida aqui no Salmo 146, um salmo belíssimo, que fala do louvor a Deus e de como esse Deus que nós louvamos é um Deus comprometido com a vida, com a justiça, com o cuidado com a vida. E os profetas foram homens levantados por esse Deus justo para serem seus porta-vozes. O profeta na Bíblia é aquele que é boca de Deus. O profeta é aquele tocado por Deus. Às vezes o profeta resiste, como foi com Moisés, como foi com Isaías, Jeremias. Os profetas muitas vezes diziam: meu Deus, manda outra pessoa em meu lugar, não tem outra pessoa para ir não. Porque os profetas tinham que dizer a verdade. E muitas vezes dizer a verdade para os reis, para os poderosos, ou para o povo. E muitas vezes isso implicava em colocar a própria vida em risco. Muitos profetas foram mortos por dizer a verdade. E Deus, em especial na época da monarquia, quando Israel se estruturou como um império, começou a reproduzir a violência, a desigualdade, a injustiça, aí especialmente Deus levantou os profetas para falar a verdade, para denunciar as injustiças, para denunciar a infidelidade dos reis e do povo. E essa era a mensagem dos profetas, como o profeta Isaías, que lá no capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: um chamado à conversão. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça, mais uma vez, ao órfão, defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos, diz Javé. Essa era a palavra dos profetas, uma palavra que denunciava as injustiças e chamava à conversão. Nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus compassivo. Então nós precisamos nos converter da indiferença, da maldade, da violência, da injustiça e nos voltar para esse Deus. Aqui Isaías fala em nome de Deus e diz assim no final: então, depois que vocês fizerem isso, depois que vocês se converterem a esse Deus justo, amoroso, aí sim venham e discutiremos, diz Javé. Essa é a palavra de Deus para nós ainda hoje, de conversão. E na conversão dizermos a Deus: sim, Deus, nós queremos caminhar contigo. Tu és o nosso Deus da nossa salvação, um Deus amoroso, um Deus justo. Nós nos sentimos abraçados por Ti, amados por Ti, e amados por Ti, nós queremos viver esse amor. Nós não queremos reter esse amor, essa justiça, mas queremos compartilhar esse amor e essa justiça na igreja, na sociedade, onde quer que nós estejamos. E essa era a mensagem dos profetas, que nós podemos encontrar em Amós, em Jeremias, em Elias e Eliseu. Essa vai ser a essência da mensagem dos profetas. O nosso Deus é um Deus libertador e justo. Precisamos nos converter a Ele e
sermos instrumentos dessa justiça e deste seu amor. E na Bíblia, irmãos e irmãs, sabemos que o ponto alto, o centro das Escrituras, quem é? Quem é o centro das Escrituras Sagradas? Deus, que enviou o seu Filho para nos trazer salvação. Quem é esse Filho? Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. E Jesus veio nos revelar o reino de Deus. Esse reino que é feito de justiça, de amor, de paz. E lá em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, Jesus diz assim: depois que ele fala que a nossa preocupação central não deve ser pelo vestir, pelo comer. Nós precisamos cuidar da comida, do alimento, daquilo que precisamos para viver. Mas dizia Jesus: mas não vivam em função disso. Vivam em função de buscar primeiro o reino de Deus. Não andem ansiosos, trabalhem, cuidem, providenciem, lutem pelo que vocês precisam, mas coloquem no centro da vida de vocês a busca do reino de Deus. E não andem ansiosos. Nesse sentido ele diz, lá em Mateus 6, versículos 33 e 34: pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a sua própria dificuldade. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino de Deus é o reino do amor, e o reino do amor é o reino da justiça. Essa justiça que Jesus manifestou com toda a sua vida, essa justiça que acolhia aquelas pessoas que estavam banidas, sofrendo, adoecidas, muitas vezes os leprosos. Jesus ia, tocava e curava e acolhia. As mulheres com fluxo de sangue, Jesus tocava, curava, acolhia. Quando Jesus partilhou o pão no meio daquelas pessoas famintas, manifestação do reino de Deus. Quando Jesus encorajou as pessoas que estavam prostradas e disse: levanta-te e anda. Essa é a manifestação do reino de Deus e sua justiça. Quando ele ressuscitou, vencendo a morte e enviando seus discípulos a espalhar a mensagem, é a vitória do reino de Deus e sua justiça. Então, irmãos e irmãs, esse é o convite para nós, percebermos que o escutório para a justiça é uma forma que nós estamos buscando esse reino de Deus, traduzir essa busca do reino de Deus de forma concreta, a partir da nossa vida comunitária aqui na igreja, na época e na nossa caminhada. Quando nós nos dispomos a participar do grito dos excluídos, é porque queremos ser voz profética no meio do nosso povo, para dizer que o Deus que nós cremos é esse Deus amoroso, justo, que não quer que ninguém fique de fora, que não quer que a juventude seja morta pela violência, que não quer que as mulheres sejam agredidas em seus lares, que não quer que os trabalhadores sejam explorados, maltratados, oprimidos, massacrados, que não quer que a criação seja destruída. Então, irmãos e irmãs, que possamos perceber nas Sagradas Escrituras essa relação, que nós buscamos o reino de Deus e sua justiça, essa justiça que a Bíblia fala do início ao fim, e que nós somos chamados a tentar traduzir concretamente a busca do reino de Deus e sua justiça em nossa vida pessoal e comunitária, no tempo que se chama hoje. O apóstolo Paulo dizia que o reino de Deus não é questão de comida ou bebida, não é questão de detalhes, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, que possamos continuar buscando esse reino de Deus e sua justiça e traduzindo concretamente a nossa fé nesse Deus libertador, amoroso e justo na nossa caminhada. Que assim possamos, como esse Deus que dizia: Jerusalém,
Eu queria fazer como a galinha faz com os pintinhos e reunir vocês debaixo das asas, como a mãe faz com seu filho, com a sua filha, e dá de mamar, e dá o leite, e dá o colo, e dá o carinho. É esse Deus que nós cremos e que é um Deus justo e nos chama a promover a justiça, o amor e a paz. Que assim o nosso Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.